graça e a paz, mais uma vez estamos aqui para fazer um vídeo, Um vídeo para colocar nesse canal e falando a respeito das coisas divinas. Bom, hoje eu quero falar de um assunto bem recorrente no meio dos filhos de Deus, que é as perguntas que fazemos muitas vezes, as indagações diante de Deus. Isso é pecado? Não, não é pecado. Caso contrário, o Senhor não tinha dito lá na cruz, meu Pai, por que me abandonaste? Isso é uma pergunta. Lá no Getsemane também ele disse a mesma coisa, ele disse mais ou menos a mesma coisa. Ele disse: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. É uma indagação até um pouco para quem não conhece a história, não conhece a Bíblia, não conhece em si. Se ele pegar esse versículo, ele faz falsa, ele faz uma doutrina falsa, porque o Senhor pensou ali como homem em passar adiante o seu cálice. Mas vamos lá. Muitas vezes chegamos diante de Deus com orações bem assim: Senhor, por que permitisse que o meu filho acontecesse isso com meu filho, com a minha filha? Por que aconteceu isso comigo? Por que aconteceu isso no meu trabalho? Por que eu orei tanto? É recorrente isso aí. Tivemos alguns relatos na Bíblia também falando sobre isso. E isso não é pecado perguntar diante de Deus. Pecado seria acusar Deus. Mas esse não é um tipo de acusação. Isso é uma pergunta e a gente quer saber. Porque nós somos homens, e por ser homens falhos, muitas vezes sem fé, muitas vezes a fé abalada, muitas vezes a gente está em sofrimentos que vêm de longa data, Então, quando a gente puxa o histórico da nossa própria vida, a gente se sente injustiçado, e por isso a gente pergunta: Deus, por quê? É muito simples de responder, mas eu não vou responder agora, eu vou responder só no final. Primeiro a gente pode começar por Jeremias 29, nos dá um prelúdio daquilo que o Senhor tem a respeito de tudo isso, Jeremias 29, 11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então essa é uma das razões que o Senhor ele faz aquilo que lhe apraz, É uma das razões. Nós também podemos ver essa questão em Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou seja, não sabemos orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mais uma razão, porque muitas vezes o Senhor não responde. O Senhor não responde muitas vezes também, meus queridos, por conta que nós não poderíamos suportar algumas coisas que o Senhor viesse porventura dizer pra gente. Por exemplo, eu vou morrer amanhã, então se o Senhor dissesse hoje, amanhã você vai sucumbir. Se ele me disser, se for uma regra, e ele me disser isso hoje, e eu não tiver fé suficiente, eu não tiver preparado o suficiente para morrer amanhã, certamente o desespero seria grande, certamente comoveria, afetaria a fé de muita gente. Então por isso que o Senhor muitas vezes não avisa. Mas nós temos mais também para mostrar em que o Senhor ele não faz bem o que a gente quer, ele faz o que é melhor para nós. Vamos lá? Salmo 115, verso 3. Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Aqui está mais uma razão para que nós venhamos a ficar na sua presença, e quando essas coisas acontecer, pedir força a Deus para não estar conversando o que não tem, em vãs perguntas, em vã conversa, em vãs reclamações diante de Deus. Tem mais um versículo aqui que se encontra em Isaías 46:10. Isso vai dizer uma coisa muito, 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 muito interessante. Se você ver o relato, você vai entender que eu vou começar pelo meio da frase aqui, que anuncio o fim desde o princípio. Esse é Deus. Me alegra muito esse versículo. Que anunciou o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam,
que digo? O meu conselho subsistirá, ou será firme, e farei toda a minha vontade. Então, está explicado. Então, partiremos para o outro versículo, para você entender mais sobre essa questão. Vamos ver também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Esse versículo, ele diz uma coisa bem interessante daquilo que eu falava antes, que é, o Senhor não costuma falar aquilo que não nos convém. Ele só nos fala aquilo que realmente nos convém. Vamos ver aqui, né? Respondeu-lhes: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Então, muitas coisas não adianta você estar perguntando, tá certo? Muitas coisas aqui é melhor você pedir a Deus fortalecimento e sabedoria para não estar fazendo esse tipo de pergunta, porque isso é uma pergunta que os discípulos fizeram e não convém. Já imaginou se a gente soubesse qual era o dia da vinda do Senhor Jesus? A gente ia pecar até dizer basta. Quando nós estivéssemos abarrotados de pecados e soubesse que estava chegando naquele dia, a gente ia tentar se arrepender. E sabemos que as coisas não funcionam dessa forma. Ele disse, aquele homem rico em que dizia na sua área, se regalava todo dia, dizia, não sinto falta de nada. Ele disse, miseráveis sois, porque se pedires hoje a tua alma, o que tens preparado? Então, é desse tipo de coisa. Quantas vezes você não já ouviu? Eu particularmente já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem o seguinte: eu vou pecar, deixa eu nessa vida mesmo, quando eu estiver bem velhinho eu me converto e o Senhor me aceita, e por aí vai. Não funciona dessa forma. Vamos para mais um versículo, e aqui eu quero encerrar com esse versículo, apenas fazendo um comentário, que é João 11, o versículo 4. Jesus, porém, ao ouvir isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O que acontece muitas vezes é que a gente quer que as coisas sejam exatamente do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. O Senhor não faz do jeito que a gente quer. O Senhor as coisas não permite, não cai uma folha sequer na terra se o Senhor não for permissão de Deus. Então, nada que aconteça nessa terra está sem a permissão de Deus. Então não se preocupe. As coisas que acontecem por aqui acontecem sobre a permissão do Senhor. Então, essas questões todinhas que eu te falei, questão de salvação, questão de cura, questão de libertação, questão de outras coisas que acontecem, atropelos da nossa vida, acidente de percurso, como eu costumo falar, acidente de percurso, tudo isso está descrito e é permissão de Deus. Não questiona esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente questiona porque a gente é fraco na fé. Nós somos seres humanos, somos falhos, mas não deveríamos estar questionando. Tá certo? Então, por que Deus permite tudo isso? Porque Ele só faz, como diz o versículo lá, Salmo 115:3, Ele só faz o que lhe apraz. O Senhor diz em Jeremias que Ele faz toda a sua vontade, né? E por contrapartida disso, Ele só faz aquilo que glorifica o seu nome, né? Tudo aquilo que acontece em nossas vidas é para a glória de Deus. Ou melhor, tem que ser para a glória de Deus. Caso contrário, a gente seria inútil por aqui. Então é por essas razões que o Senhor faz o que faz e a gente não consegue entender. Por que a gente não consegue entender? Lá em 1 Coríntios tem um versículo que pode explicar isso. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, nos diz assim: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinamos pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí você veja o que é que diz o 14. Eu leio o 13 e vou ler o 14 para você entender. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então você só vai entender as coisas de Deus se você se chegar a Deus em A espiritual, não em A humano, nem querendo saber o entendimento humano, mas com o entendimento de Deus. Então, quando essas coisas acontecerem, glorifique a Deus, peça sabedoria, peça força, peça restauração, peça conforto, consolação, mas não fique perguntando por quê. Deus sabe por quê. E Deus sabe por que aquilo aconteceu. Que foi para o seu bem, né? Que foi para a glória dele. Então, se é para o seu bem e para a glória dele, então vamos glorificar a Deus por isso. Então, lembre-se, Deus só faz aquilo que Ele quer. Não é o que a gente quer.
Tá certo? Então vamos ficar na dispensação do Senhor, vamos julgar as coisas espirituais como espiritual, julgar pelo Espírito e não pelo que a gente vê, tá certo? Vamos ficar na presença de Deus sabendo que Ele é soberano, Ele faz toda a sua vontade para a glória de Deus, Pai, e para todos sempre. Quero terminar com os 2 versículos que eu costumo terminar, que é Mateus 4,4, que diz assim: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. João 5,47 diz assim: se não crer no que está escrito, como crerei nas minhas palavras? Fica na graça, fica na paz e até a próxima.